Tá, vai. Pronto, então, retomando a aula anterior, a gente parou na interação entre os ímãs, ok? Entre os ímãs, e agora a gente vai partir para como determinar um campo, uma intensidade do campo magnético, tá? Então, a intensidade do campo magnético, geralmente, é utilizado essa expressão matemática conhecida como a lei de Biot-Savart. Aqui deu uma travada. Biot-Savart. O que é que essa lei diz? Ela diz que o campo magnético é proporcional a essa letra Mi, essa letra aqui, que é uma letra grega chamada Mi, que é uma constante, que é a permeabilidade magnética, está aqui embaixo, que é o Mi, é a permeabilidade magnética do meio, ou seja, onde o meio que o campo está inserido, multiplicado pela intensidade da corrente elétrica, está aqui, ó, dividido pelo raio, o R é a distância do centro do condutor até o ponto onde o campo é determinado, 2π vezes R. Todo mundo sabe que a 2π vezes R é uma distância, certo? Posso dizer que é uma distância, só que medida em forma singular. Então, como é que eu determino a intensidade do campo magnético? Em espiras, solenoides, em fios retilíneos. Claro que esses condutores percorridos por uma corrente elétrica. Como é que eu determino isso? Utilizando a lei de Biot-Savart, que relaciona o campo com a permeabilidade magnética. Isso é uma constante, um número feito uma constante da gravitação de Newton, feito uma constante eletrostática. Então, isso é um número, isso é dado. Tá? 2π também é um número. Ou seja, a preocupação é saber como é que o campo varia, o campo representado pela letra B, em relação à corrente elétrica e ao raio da circunferência. Ou seja, ao raio, no caso, se for um solenoide, se for uma espira circular. Ou seja, a distância do centro do condutor para onde o campo está sendo medido. Tá? Às vezes não vai ser às vezes vai ser um raio, às vezes não. Tá? Ou seja, qual relação eu tenho entre o campo magnético, a corrente que é percorrida no condutor e a distância do centro do condutor até onde o campo está sendo medido. Tá? Professor, como é isso? Eu não estou entendendo, não. Ok, vamos lá. Deixa eu mostrar como é para você aqui. Vou mostrar para você. Vou mostrar no quadro, tá? Repare, no quadro. Então, eu tenho lá, vou desenhar um fio. Desenhar um fio. Vamos dizer que isso aqui é um fio visto de pertinho, tá? Visto de pertinho. Certo? Vou botar aqui o nome, fio. Isso é um fio. Isso é um fio. Tá? Deixa eu colocar aqui no chat só para ver se tem alguma pergunta. Tá? Então, para eu determinar o campo magnético que está ocorrendo nesse fio, o campo só vai aparecer se tiver uma corrente. Certo? Como assim, professor? Eu vou ter que a corrente elétrica, representada pela letra I, todo mundo sabe porque a gente abre o circuito elétrico, a corrente elétrica percorrendo esse fio vai gerar um campo magnético ao redor do fio. Como assim, professor? Eu tenho um condutor. Vou
aplicar uma diferença de potencial. Representada aqui, ó, bolinha. Como é que o que danado é aplicar uma diferença de potencial, professor? Colocar uma bateria. Pronto, coloquei uma bateria. Quando eu coloco uma bateria, ou seja, eu peguei um pedaço de fio e conectei uma bateria, certo? Quando eu conecto essa bateria, a corrente vai começar a percorrer o condutor. Quando essa corrente passa pelo condutor, vai gerar um campo magnético ao redor dele. E como é que eu determino o campo magnético ao redor dele? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso determinar? Usando a lei de Biot-Savart. Certo? Como assim, professor? Lá vai. A lei de Biot-Savart, como você viu aí na tela, diz que o campo magnético é dado por μ, a letra grega μ, que é a permeabilidade magnética, vezes a intensidade da corrente percorrendo o condutor, dividido por 2π, vezes a distância da distância do centro do condutor para onde o campo vai ser medido. Olha que eu estou falando, estou mostrando a você o que é essa lei. Tá? Como é, de novo, tem um pedaço de fio aqui, eu ampliei, por isso que ele está assim, extenso, tá? Então, peguei um pedaço de fio, cobre, sei lá, pedaço de fio, apliquei uma diferença de potencial, ou seja, liguei esse pedaço de fio numa bateria. Quando eu faço isso, quando eu conecto a uma bateria, uma pilha, surge uma corrente elétrica percorrendo o fio, ou seja, uma corrente percorrendo o condutor, certo? Quando essa corrente começa a percorrer o condutor, surge um campo magnético. Então, eu posso dizer que esse fio aqui poderia ser um prego. Onde é que é um prego? Um pedaço de ferro. Então, quando eu apliquei uma diferença de potencial nesse prego, apareceu, nesse fio, não fio câmera, nesse fio, apareceu, fluiu uma corrente elétrica e apareceu um campo magnético ao redor do fio, ao redor, no espaço próximo ao fio. Certo? Então, como é que eu posso determinar o campo magnético ao redor do fio? Eu vou escolher um ponto ao redor do fio e determinar o campo. Como assim? Vamos dizer que aqui eu tenho o ponto P. Então, vamos aqui, tá bom. Ponto P. Poderia pegar qualquer parte, qualquer ponto ao redor do fio. Tá? Importante, que quanto mais longe do fio, menor a intensidade do campo. Como é que eu sei isso? É só você olhar a distância do centro do fio para onde eu vou determinar o campo. Repare. Então, eu tenho um ponto aqui. Ponto P. Tá? Tem um ponto P. Eu quero saber a intensidade do campo nesse ponto P aqui. Eu quero saber, ó, quanto vale o campo magnético nesse ponto aqui. Nesse. Como é que se eu fosse determinar, como é que eu faria? Mi é a permeabilidade magnética e tem um valor. Já é dado. É uma constante. 2π, 2 é um número e π, o valor geralmente utilizado é 3,14. Então, quanto é a intensidade da corrente? Eu teria que calcular também a intensidade da corrente. E o R é onde?
Como é que eu posso medir esse R? Esse R está aqui, ó. O R é a distância do centro do condutor para o ponto. Então, é aqui, ó. O centro do condutor. Eu tenho o centro do condutor aqui, ó. Até o ponto que eu quero medir. Então, isso aqui é o R. Tá? Então, tanto faz eu medir nesse ponto aqui, como no ponto diametralmente a esse outro ponto. Tá? Tanto faz eu medir o campo aqui, como ele aqui. Se o R é igual. É a mesma distância. Tá? Então, como é que eu determino o campo? Eu tenho que saber a intensidade da corrente, a distância que eu quero medir o campo, que é o R, e aí fazer a conta. Certo? Fazer a conta. Mas o importante não é isso. Qual é o importante, professor? É você entender que quanto mais distante, se eu pegar um ponto, se eu pegar esse ponto aqui, ó, vou chamar esse de B1. Vou chamar esse ponto aqui, ó, o campo aqui de B2. Tá? B2. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. B2. O R aqui, ó, é muito maior. O R aqui, ó, desse ponto para cá, esse R2, e aqui é R1, a distância do centro do condutor até onde eu quero medir o campo é maior do que R1. Como é que eu sei que aqui é mais intenso do que aqui? Eu olhando para a expressão. Se aumentar o R, o campo diminui. Se eu aumentar o R, o campo diminui. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Se você entendeu isso aqui no fio, na solenoide, na espira, é a mesma coisa, só que lá é circular. Mas o interessante é a gente daqui a pouco vai saber o sentido da corrente, desculpa, o sentido do campo magnético. Alguma dúvida até aqui? Ou seja, resumindo, deixa eu resumir primeiro. Ou seja, eu tenho um pedaço de fio, aplico uma diferença de potencial, ou seja, conecto a uma bateria, surge uma corrente elétrica fluindo nesse fio. O resultado desse fluxo de corrente elétrica, de elétrons ordenados no fio, é o surgimento do campo magnético ao redor dele. Certo? Se está ao redor dele, eu posso determinar a intensidade do campo utilizando Biot-Savart. Tem outras expressões, mas no momento a gente vai ficar em Biot-Savart. Então, o campo ele é proporcional à corrente e à distância do centro do condutor ao ponto que eu quero. Certo? Determinar o campo. Por quê? Porque Mi é uma grande permeabilidade magnética e é um número fixo, é uma constante, e 2π é outra constante. Tá? Então, eu tenho que olhar para a corrente e para a distância do condutor ao ponto que o campo vai ser determinado. Então, no exemplo aqui, eu tenho um raio R1, desculpa, tem uma distância R1 e tem uma distância R2. R2 é maior do que R1. Significa dizer que a intensidade do campo é menor em R2 do que em R1. Por quê? Porque se eu aumento a distância, eu diminuo o campo. São grandezas inversamente proporcionais. Sabendo disso tudo, para eu determinar é só colocar os números e fazer uma matemática básica. Certo? E aí você determina o campo. Tá? Alguma dúvida até aí? Se não tiver, eu vou para a regra da mão direita. Tudo certo aí? Tá. Então, se ninguém disse nada, é porque tá. Então, vamos voltar lá. Não?
Foi mal aí. Então, deixa eu colocar uma apresentação. Vou colocar o material pronto. Então, o material. Lei de Piazza está aí para você. Acabei de explicar o que ela vai significar. E, como eu disse, a gente está interessado em entender como o campo varia em relação à corrente ou em relação à distância do condutor ao ponto que está querendo medir o campo. Então, tem duas figurinhas aí. Essa figurinha aqui preta, ó, tem essa parte em azul, é o campo, desculpa, é o condutor, sendo percorrido por uma corrente nesse sentido aqui, ó. A corrente está sendo, a direção da corrente nesse desenho aqui é essa aqui, ó. Tá? Olha aí, a corrente está percorrendo o condutor, como eu coloquei no quadro, nesse sentido aí. Então, como é que eu sei se o sentido do campo que está ao redor do condutor, ele é anti-horário ou horário? Como é que eu sei? Usando a regra da mão direita. Como assim, professor? Voltando para o quadro. Voltando para o quadro. A regra da mão direita. Como é que eu sei o sentido do campo nesse condutor aqui? Como é que eu sei? Vou apagar aqui, galera, tá? Porque agora o que é interessante é saber o sentido do campo ao redor, no caso do nosso exemplo, do nosso fio aqui. Mas para saber isso, eu preciso entender quais são as representações do campo. Como é que o campo pode ser como? Existem duas nomenclaturas que a gente pode utilizar, que a gente vai utilizar, para determinar se o campo que está percorrendo esse fio está no sentido horário ou anti-horário. Ou seja, são duas determinações. Uma, você tem que fazer como é que eu posso dizer? Um exercício mental. Vamos supor que você tá parado e alguém atira uma flecha na sua direção. E a flecha vem retinha. Retinha mesmo, retinha. Vem retinha até você. Você está vendo o quê? Um ponto ou a parte de trás da flecha? Você saberia dizer? Se a flecha está vindo até você, você está parado, o cara tirou uma flecha, e você está, vamos dizer que você conseguiu ver a flecha vindo. Você vai ver um pontinho ou vai ver aquela parte de trás da flecha? Alguém sabe dizer? Alguém está aí? Não, você vai ver a parte da frente, o pontinho. Se eu vejo a flecha vindo para cima de mim, eu vou ver a parte do ponto da flecha. Tá? Esse ponto da flecha, a gente vai caracterizar quando o campo está entrando. Como assim? Tem um condutor, certo? Tem um condutor, percorrido por uma corrente elétrica. Quando o campo estiver entrando, por quê? Porque aqui eu não tenho como, a gente não tem como pegar o fio e mostrar 3D. A gente tem que simbolizar de alguma forma, tá? Então, quando eu disser que o campo está entrando, ou seja, o campo está entrando, deixa eu colocar aqui, tá? Quando eu disser que o campo está entrando, a simbologia é um pontinho. Comentou, tá? Mas tudo bem. A simbologia é essa aqui. Quando eu disser o campo está entrando, então a simbologia vai ser essa daqui. Ou seja, é como se a flecha viesse até mim
e eu estou vendo só a cabeça da flecha, só o pontinho da flecha, certo? Isso vai significar que o campo está entrando. Toda vez que aparecer essa simbologia, no estudo do eletromagnetismo, para saber o sentido do campo, eu vou dizer que o campo está entrando. Isso é em qualquer parte do universo, tá, gente? Então, se a flecha passa por mim e eu olho para a flecha, eu vou ver a parte de trás da flecha. Isso eu vou dizer que o campo está saindo. Que o campo está saindo. Qual é a simbologia do campo saindo? Um X. Um X. Tá? Então, toda vez que eu disser que o campo está entrando, eu ver essa simbologia, eu sei que o campo está entrando. Toda vez que eu ver essa simbologia, eu vou dizer que o campo está saindo. Mas para que isso, professor? Porque através disso, dessa simbologia, eu sei se o campo que está percorrendo esse condutor, ele é anti-horário ou é horário. Não, calma, não é assim não. Tá? Então, sabendo disso, quem é que vai determinar isso aqui? A regra da mão direita. A regra da mão direita. Professor, eu posso fazer com a mão esquerda? Pode. Só que tem que ter um detalhe. No final, você tem que inverter o sentido. Se você fizer com a mão esquerda e o sentido do campo ao redor do condutor deu horário, se você fez com a esquerda, você tem que inverter isso. Saber que é horário. É anti-horário. Certo? Mas a regra da mão esquerda, como é que faz? O que é a regra da mão esquerda? Ou, desculpa, da mão direita. A mão esquerda é para a força magnética, tá? Mas a gente está estudando como o campo se comporta ao redor do condutor. Então, qual é o sentido do campo aqui? É horário ou anti-horário? Para saber disso, eu vou usar a regra da mão direita. Como assim? Vamos supor que é o fio aqui. Esse fio aqui é esse aqui. É a caneta. Eu vou pegar a mão direita, vou pegar o meu polegar, vou pegar meu polegar e apontar no sentido da corrente. Regra da mão direita. Para saber o sentido do campo. Se é anti-horário ou horário. Vou pegar o polegar e vou colocar no sentido, na direção que a corrente está fluindo. Vamos lá. Está aqui. A corrente nesse condutor está subindo. Então, vou colocar subindo. Então, coloquei subindo. Beleza. O que é que eu faço agora? Eu abraço o condutor. Eu agarro. Eu agarro. Deixa eu fazer aqui um negócio. Ó. Subi no sentido da corrente que está descrito ali. Tá cá, ó. Beleza. O que é que eu faço agora? Eu abraço o condutor. Mas para que isso, professor? Onde os meus dedos estiver entrando, o campo vai estar entrando. E quando eu der a volta no condutor, o campo vai estar saindo. Como assim? Condutor, corrente elétrica percorrendo ali, eu vou meu dedão na corrente e vou abraçar o condutor. Ó, quando eu abraço o condutor, aquele condutor, os meus dedos estão entrando aqui. Significa dizer que nesse lado aqui, o campo está entrando. O campo está entrando. Se o campo está entrando nesse lado, ele só pode sair do outro. Isso. Exato. Então, o campo está saindo. E aí eu pergunto, esse campo é no sentido horário ou anti-horário? Se você notar, condutor, corrente está fluindo assim, o campo nesse lado está entrando e nesse está saindo, ou seja, está fazendo isso. Para mim, aqui, ele está no sentido anti-horário. Aí, Francisco, exatamente. Não, sim, essa pergunta aí, mas não é sempre assim não, tá?
Então, quem vai determinar isso? A corrente elétrica, o sentido da corrente. De novo, coloquei o dedão no sentido da corrente e abracei o condutor. Meus dedos estão entrando aqui. Significa dizer que o campo está entrando nesse lado e saindo do outro. Ou seja, está fazendo um movimento anti-horário. O campo está no sentido anti-horário. Certo? Entendeu a regra da mão direita? É basicamente isso. Professor, e se a corrente não estivesse fluindo assim? A corrente estivesse fluindo ao contrário. Se essa corrente I2, se a gente considerar essa corrente agora I2, como vai ser? Tá lá, condutor, de novo, dedão no sentido da corrente, né? I2, então tá para baixo. Então eu vou fazer assim, certo? Se eu vou fazer assim, vou abraçar o condutor. Opa, ou seja, a corrente vai estar entrando aqui, nesse ponto, porque a corrente inverteu, no sentido da corrente elétrica inverteu. Se está entrando aqui, do outro lado só pode estar saindo. Deixa eu ver o horário, vai ser. Está saindo. Tá? Então, para determinar o sentido da corrente, basta você saber o sentido da corrente. Desculpa. Para saber o sentido do campo magnético, basta você saber o sentido da corrente. Usar a regra da mão direita. Posso usar da esquerda? Pode. Dá certo? Tá. Lembre-se que no final você vai ter que inverter o sentido. Porque você utilizou a mão esquerda. Professor, isso aqui é utilizado onde? Em todo lugar do mundo. Para saber o sentido do campo magnético, é utilizada a regra da mão direita. Para saber o sentido da força magnética, é utilizada a regra da mão esquerda, que é um pouco diferente, mas é muito parecido. Então, o sentido do campo está relacionado a ele estar entrando ou saindo, dependendo do sentido, da direção da corrente elétrica fluindo em um condutor. Não importa se esse condutor é retilíneo, ou se ele é uma espira. Não importa, você vai fazer a mesma regra, que dá certo do mesmo jeito. Tá? Então, deixa só para eu mudar só o que é uma espira, tá? Pronto. Então, aqui, ó, regra da mão direita, polegar na corrente e o sentido do campo, o campo entrando e o campo saindo. Certo? Então, é só você fazer a regrinha que dá certo. E aí, para terminar a aula de hoje, a gente já estudou aqui a lei de Biot-Savart de novo, em detalhes. E saber o que é uma espira. Uma espira, você está vendo aqui, ó. Você utiliza a regra da mão direita para o sentido do campo dentro de uma espira. O espira é vamos dizer assim, um pedaço de fio nessa forma. Ou um pedaço de condutor nessa forma circular. Ou seja, é uma espira circular. Tá? A única diferença é essa, que ela é circular. Tem algumas consequências, mas a gente vai deixar isso para a próxima aula. Tá? Então, e tem o solenoide. O solenoide é nada mais, nada menos que várias espiras juntas. Ó, você pode ver. Ó. Solenoide. Uma espira, duas, três, e assim por diante. São várias espiras juntas. Eu posso dizer que um solenoide, uma espira dessa é um solenoide. Só que ela só tem uma volta. Tá? Só que ela tem... Ó, se eu considerar, nesse exemplo aqui embaixo, se eu considerar aqui nesse exemplo aqui embaixo, somente essa primeira volta aqui, ela é uma espira. Ó, aqui, se eu considerar só essa parte aqui, ó, se eu considerar só essa parte aqui, ela é uma espira. E é um solenoide também. A lei de Biot-Savart muda porque está uma forma circular. Tá? E tem um tamanho do solenoide e tudo mais. Mas
Se concentre principalmente que a aspira e o solenoide podem ser igual. Pode ser iguais. Basta eu selecionar uma volta do solenoide. Isso é um solenoide e é uma aspira ao mesmo tempo. Tá? Então, qual a diferença de um fio reto, de um fio retilíneo reto, e uma aspira, e um solenoide? É porque a aspira e o solenoide são circulares. Geralmente, têm os seus enrolamentos circulares. O fio, não. Tá? Deixa eu ver mais. Pronto. Então, vamos deixar a regra da mão esquerda para a próxima aula. Tá? Deixa eu só... Alguma dúvida, senhores e senhoras?